Através da história de Elias, eu queria que vocês hoje conseguissem enxergar duas coisas, duas palavras que nós usamos no nosso vocabulário cristão, mas eu tenho dificuldade de entender. Quais são as duas palavras? Vou perguntar para você e você vai entender. Primeira pergunta: Deus é bom? Sim ou não? E Deus é justo? Agora, Deus pode ser bom enquanto é justo? Deus é bom enquanto ele é justo? Quando ele manda lá também ela sair do jardim do Éden, estava sendo bom ou estava sendo justo? É meio assim, não é? E quando manda destruir Jericó, ou mandar queimar Sodoma, é poder dizer, não, Deus é bom e Deus é justo. Mas como Deus está sendo bom, ele está sendo justo? E quando Deus está sendo justo, ele está sendo bom? Quando Deus acabar com a história do pecado, destruir todos os pecadores e tudo tem pecado, Deus está sendo bom ou apenas justo? Ou Deus está sendo justo e bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre o que nós vamos conversar aqui. O pano de fundo são esses dois aspectos de Deus: bondade e justiça. Aí vem uma perguntinha para deixar o negócio um pouco mais interessante. Quando você pede a Deus para ser bom, você entende que também está pedindo Deus para ser justo? Entendeu? Quando você pede algo para Deus, para que ele seja bom na sua vida, automaticamente você também está pedindo para que Deus seja justo? Pensa um pouco nesse negócio aí. É um negócio que tem que estar pensando. Quando você quer que Deus seja justo com alguém, você está pedindo que Deus também seja bom com essa pessoa? Ou melhor ainda, existe algum limite da bondade e da justiça de Deus? Tem um momento assim que Deus chega num ponto assim, até que eu sou bom, a partir daqui eu não posso mais fazer a bondade. Será que existe? Será que existe um limite assim, até que eu sou justo, a partir daqui eu não vou exercer mais a minha justiça? Será que existe esse limite? Eu não vou aprofundar muito assunto, porque quando a gente for estudar Romanos, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto mais. Mas tudo que nós vamos estudar aqui hoje tem a ver com uma palavrinha: a ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é o limite da justiça e da bondade de Deus. O problema é que quando a gente fala de ira, logo a gente imagina a ira como um sentimento que nós temos de raiva, de rancor, de tensão uns com os outros. Mas quando a Bíblia fala da ira de Deus, ela está falando do limite entre a bondade e a justiça de Deus. E esse limite é essencial para você entender, para não deturpar os ensinos da palavra de Deus. Vou usar alguns exemplos para a gente conseguir entender. Por exemplo, quando Deus usa o dilúvio, Deus estava sendo bom? Sim, Deus estava sendo bom, porque se o mundo continuasse multiplicando o pecado na proporção que estava, a raça inteira não ia se perder. Deus estava sendo justo? Sim, porque Ele deu oportunidade para todo mundo ser salvo. Só não salvou quem rejeitou o método que Deus, a oportunidade, Ele trouxe a expulsão. Deus foi justo? Foi. Ele dá a oportunidade. Mas Deus demonstrou a sua ira? Sim, demonstrou a ira. Porque Ele foi mandou de novo e toda a raça humana foi destruída. E a Bíblia fala assim: Deus se arrependeu de ter criado a raça humana. Não é o arrependimento que eu e você temos. É um arrependimento, uma dor no coração, é uma tristeza de coração muito profunda. De estar fazendo aquilo, Deus não faz aquilo por alegria. Deus está fazendo aquilo por uma necessidade. Outra situação, quando Deus destrói, aqui nós temos dilúvio, uma destruição mundial, nós temos Sodoma com uma destruição total, nós temos Herodes Agripa, se você lembrar na Bíblia, Herodes, a Bíblia fala que ele se veste lá com toda a pompa, e aí as pessoas olham e falam assim: nossa, ele é como Deus, e na mesma hora ele está e é comido por vermes, comendo por vermes, porque ele blasfemou
contra Deus. Bondade, justiça, ira, tudo isso acontece em um contexto que Deus está preparando as pessoas aqui. Então existe uma restrição no juízo pessoal. E o povo de Israel também deixou de ser o povo de Deus, deixou de ser o propósito que Deus tinha para eles, como um povo separado, porque eles fugiram do plano de Deus. Então, a bondade de Deus tem limite? Sim, a bondade de Deus tem limite. Ah, mas Deus, Ele quer dizer então, que em um momento Deus não vai ser bom? Deus é bom, Ele não tem bondade. Deus é bom. A bondade dele tem limite porque nós ultrapassamos o limite. Nós fugimos da bondade de Deus. O limite não está na fonte, mas no receptor. A televisão, quando você compra na loja, ela é boa? Ela é boa. Ele não te dá uma garantia. Não é assim? Ela pode passar o tempo da garantia? Pode. Mas ela também pode estragar antes do tempo da garantia. A fábrica preparou para que ela pudesse ter um certo tempo de vida. Mas nem todas vão conseguir chegar nesse mesmo tempo de vida. É mais ou menos assim que vai acontecendo aqui na palavra de Deus. Nós temos várias experiências da mesma forma. A carta de Jezabel, eles estão tendo essa mesma experiência que nós gostaríamos de ficar no 21 de primeira vez. É a hora em que Deus demonstra ali o limite da justiça dele e o limite da bondade dele. É quando Deus demonstra sua ira, e aí nós vamos aprender como nós podemos avaliar a nossa vida hoje. Será que eu estou andando, buscando viver o limite da bondade e da justiça de Deus? Ou será que eu estou buscando viver a intensidade da bondade e da justiça de Deus? Porque uma coisa é o seguinte, imagina que isso aqui é o limite da bondade de Deus. É você viver, você tem dois tipos de opções de viver aqui, basicamente. Eu posso pensar o seguinte, olha, se a vontade de Deus vai até ali, e ali vamos dizer que eu testemunho de alguém, uma pessoa que eu conheço, uma história, eu posso pensar o seguinte, até onde eu posso me aproximar da justiça de Deus e da bondade de Deus, sem que Deus manifeste a sua ira? Por exemplo, como é que Deus manifesta a bondade dele para nós? Geralmente, quando a gente faz alguma coisa errada. Geralmente. É claro que quando ele concede bênçãos, materiais, coisa tudo, mas geralmente a promoção da bondade, onde ela mudou o pecado, você mudou a graça. Você vai ver a bondade de Deus, quando você está no fundo do poço, você enxerga que você é um pecador miserável, aí Deus fala assim, eu te amo. Não, Senhor, mas eu estou todo errado, mas eu te amo. Não, mas eu não sei, mas eu quero você. É assim que Deus faz. Aí você acaba vendo assim, até onde eu vou conseguir rejeitar a Deus e Deus vai continuar me aceitando. Agora você também pode ver o seguinte, o quão distante eu tenho que estar do limite para eu poder ver a intensidade da bondade de Deus. Será que eu tenho que estar sempre perto do limite para Deus poder me amar? Acaba ele foi chamado pelo povo de Israel ali, virou o rei, e aí começa a perseguir o profeta, aí depois manda destruir os profetas que tinham, aí depois acaba tentando matar Elias, e vai coisa outras coisas, situação ruim, e chega um ponto na vida de Acabe que Deus fala assim, olha, basta. O título do sermão de hoje é, quando Deus diz, basta. Eu fico preocupado, às vezes a gente fica assim, mas será que Deus vai dizer basta para alguém? Quando é que Deus vai dizer basta para você? Deus sempre vai dizer basta quando a gente alcança o limite da bondade e da justiça. Pegou a ideia? Aqui é para preparar você que está vindo agora. Capítulo 21, versículos 8 em diante. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o conselho dele, e enviou aos anciãos e aos novos que haviam na sua cidade, e habitavam no Nabote. E escreveu as cartas dizendo, apregoai o jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentado em frente dele 2 homens malignos que testemunham contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, levai para fora e apedrejai para que morra. O que está acontecendo aqui?
Acabe, naquele tempo, ele viu uma vinha e foi plantar naquela vinha. A vinha pertencia a Nabote. E ele ficou impressionado e falou assim: olha, essa vinha ela é perfeita, eu quero essa vinha para mim. Ele já havia passado pelo Carmelo, ele viu aquela situação. Aparentemente, Acabe ele tinha uma certa preocupação com o que Deus pensava a respeito dele e queria fazer. Então Acabe chega ali na hora que você não pode olhar, eu estou querendo essa vinha aqui, né? Porque essa vinha sua, ela é top e eu estou achando que esse negócio vai estar para mim, né? Propriedade. Nabote com o bom israelita, eles tinham uma regra muito importante. A terra que Deus deu para a sua família, ela tem que pertencer apenas à sua família. Você não pode vender sua terra, a não ser que fosse um caso de escravidão. E aí ela pode falar para ele: olha, eu não posso vender essa terra, não tem condição nenhuma de vender. Mas eu quero essa terra. Aí ela pode falar: olha, o senhor é rei, te respeito como rei, mas eu não posso vender. Acabe, eu imagino ele voltando para casa com uma criança, batendo no pé, e a mulher, ele vai para casa, vai para o quarto, começa a chorar. A mulher fala: mas o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Aí ele fala: eu fui lá comprar a vinha de Nabote e quis vender para mim. Aí Isabel olha para ele e fala: mas que tipo de homem é você, rapaz? Levanta daí e vai comprar essa vinha. Ele porque ele não quer, não sei o que. Ela fica tranquila então. Aí ela entra em cena, a poderosa Jezabel. Ela pega ali algumas cartas, ela escreve o nome do rei, ela sela com o sinete do rei, com o anel que ele tinha. Ela passa para os novos da cidade e ela diz o seguinte: olha o conteúdo da carta. Mas que o irmão me falou isso aqui, e a pessoa que me disse é da igreja. Olha o que a Jezabel disse. Versículo 9 aí, ó: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Irmão, não é porque alguém é da igreja que está sendo usado pelo Deus da igreja. Cuidado, porque às vezes nós usamos a Bíblia para poder satisfazer as nossas vontades. Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Qual que era o nome dela? Aí depois ela fala o seguinte, verso 10: coloque agora duas testemunhas. Essa era a regra que existia para o juízo. Coloque duas testemunhas para falar o quê? Coisas que Nabote não tinha feito, falsas testemunhas. Ela seguiu as regras da igreja? Seguiu ou não seguiu? Seguiu o manual da igreja. Colocou uma aparência espiritual no que estava acontecendo. Mas a pergunta é: elas estavam sendo usadas pelo Deus da igreja? O fato de você estar na igreja não quer dizer que você siga o Deus da igreja. E isso você tem que colocar na tua cabeça e tem que ficar cutucando: será que eu estou seguindo a Deus da igreja? Eu estou na igreja para seguir a mim mesmo. A gente tem que se questionar isso o tempo todo, gente. Porque a gente se engana. Irmão, Deus não usa a aparência de religião. Deus usa a conversão de coração. A conversão de coração, ela transforma não só a sua vestimenta, ela transforma apenas os seus costumes. A conversão de coração transforma você por dentro, ela transforma o seu jeito de falar, o seu jeito de olhar para as pessoas, o seu tempo dedicado às coisas. Ser convertido não tem a ver apenas com a aparência exterior, começa por dentro. O reavivamento, ele vem antes da reforma. E muitos estão se perdendo hoje porque não conseguem entender, conseguem ver o cristianismo barato, focado apenas em cultuar deuses, como os pagãos fazem, mas não conseguem ver a essência. Estão preocupados até onde eles conseguem se aproximar da bondade e da justiça de Deus, ao invés de procurar ver a intensidade do plano de Deus para a vida. Quando aquela mulher escreve cartas, ela está dando um passo a mais para próximo da justiça de Deus. Quando a sua vida se concentra em seguir a Bíblia, sem ser transformado por ela, isso levará a buscar meios de usar a Bíblia como uma mera conveniência da sua razão. Tem gente que pega esse livro aqui, sabe o que faz? Usa como uma arma para apontar pecado dos outros. Irmão, o que aponta para os outros, a Bíblia diz que é o acusador. E o acusador é quem? É o diabo. Deus não escolheu ninguém na igreja para poder apontar pecado de ninguém.
Nós não fomos escolhidos para isso. Esse livro, ele não foi usado, escrito para ser usado assim. Ele foi escrito para ser usado assim. Você é um grande alvo. Você tem que abrir a Bíblia e precisa ser transformado por ela. A mensagem não tem que lembrar você de uma outra pessoa. Ela tem que lembrar que você tem algo a crescer na sua vida. A sua experiência com Deus, ela precisa desenvolver. Porque do que adianta você estar carregando a Bíblia debaixo do braço, mas você não tem ela no seu coração? Do que adianta? Ah, não, mas tem que ser. A gente vê que a Bíblia tem que ser no celular, tem que ser no papel, tem que ser como? Gente, a Bíblia tem que estar no teu coração. Nos dias de Jesus, as pessoas não carregavam a Bíblia para lugar nenhum, porque elas tinham na cabeça. Uma criança de 10 anos sabia de Gênesis a Deuteronômio, de cor. E hoje a gente não sabe essa história dentro da Bíblia. Então nós temos que aprofundar a palavra de Deus para não fazer como Isabel, usar a Bíblia para as nossas conveniências. Não siga o que as pessoas dizem da Bíblia, siga o que o Deus da Bíblia diz para você. Esse é o essencial. O que Deus está dizendo para você? A maioria vai dizer assim: pastor, eu não sei. Irmão, como é que você vai saber se você não abre a Bíblia? Como é que você vai saber o que Deus está dizendo para você se você não tem tempo para ele? Para poder parar, ler e falar: Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer dizer com esse negócio aqui? Leia, nem que seja um versículo no dia, leia um capítulo. Eu tenho feito na jornada que está acompanhando, nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 9, se não me engano agora. Leia o capítulo, pega um versículo, seja o que eu posso aprender com esse negócio aqui, e vai pensando, o que isso quer dizer para mim? E Deus vai te ensinar muitas coisas. Agora, sabe o que é interessante? Os versículos 14 e 16 continuam dizendo o seguinte: 14. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote foi apedrejado e morreu, disse a Acabe: Levanta-te, toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Aqui acontece um negócio incrível. Qual foi o resultado da reunião espiritual que Jezabel fez? Nabote morreu. Foi apedrejado. Tudo que acontece comigo na vida é porque você faz coisas erradas? Na verdade, quando a gente faz coisas certas, consequências ruins geralmente vão estar se acompanhando. Porque o inimigo não quer que você seja feliz. O inimigo não quer que você continue fazendo aquilo que é o plano de Deus. Então o que ele vai fazer? Quando você faz uma escolha certa, eu parei de trabalhar no sábado porque eu entendo que é o dia do Senhor. Pode ter certeza que vai ter pressão, que vai ter dificuldade. Enquanto você não conseguir entender que Deus tem um plano para você, você achar que é o pastor da igreja que tem que fazer uma carta para te liberar de alguma coisa, que o pastor tem que te liberar, você não vai conseguir vencer a batalha. Tem que ser algo de Deus contigo. É isso aqui, é você e Deus. A mulher vai lá preparar todas as coisas, e eu aprendi nessa história que nem tudo que é legal é moral. Eu fiz aí, né? Nem tudo que é legal é moral. Um exemplo: se eu viesse aqui, não, vou usar um exemplo, não vou usar esse exemplo, não, porque pode dar. Mas um exemplo: acontecia muito aqui na nossa região. A gente vem receber uma pessoa com muita bondade de oração, que está sem casa, perdeu a família, uma situação ruim. Nós pegamos uma salinha, colocamos as pessoas para orar na salinha da igreja. E já aconteceu aqui também, não sei. A pessoa mora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Aí ele fala assim: amigo, a gente está precisando usar salinha. Aí a pessoa fala o seguinte: eu tenho direito a essa sala. Ela tem direito, sim ou não? Sim, ela tem direito. Pela lei, ela tem direito. Mas é moral? Entende? Tem muita gente procurando justiça atrás dos seus direitos, mas está esquecendo dos seus deveres como cristão. E não perca o foco, irmão. Você tem
uma lei moral dirigindo a sua vida. Não vá apenas para aquilo que é legal, porque aquilo que é legal é dirigido apenas para o circular, para aquilo que é esse mundo. Acabe, ele levanta agora com a posse daquela propriedade que ele não tinha o direito moral de receber. Ele não tinha o direito de receber. Ele vai lá, ele recebe todas as orientações legais que existiam. E sabe o que é interessante? É que a gente sempre vai buscar os nossos direitos a despeito dos nossos deveres. E vamos sempre colocar a vontade de Deus abaixo dos nossos planos. Se você acha que não é assim, por que a gente tem dificuldade com o sábado? Hoje, né? Agora que foi o sábado. No sábado de manhã você tem disposição de ficar na igreja até 11h30. Meio-dia ali, quando o pastor está pregando. Aí fica lá. A parte da tarde faz o quê? Não, agora é meu descanso. Mas o sábado não é do Senhor teu Deus? Vamos fazer um encontro, vamos fazer um passeio, vamos fazer uma coisinha. Não posso porque eu estou cansado. Aí você vai fazer o que no domingo? Vai fazer as suas coisas também. Aí você tira de Deus. Não, você vai fazer reunião. Quando é que tem que ser reunião? É no sábado. Por quê? A semana eu estou cansado, estou cheio de coisas. No domingo não dá, eu tenho que estar na casa, não não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. Aí você trabalha no sábado, descansa no domingo e se mata a semana toda. Aí o sábado que é do Senhor teu Deus, não está sendo o Senhor teu Deus, está sendo o Senhor do meu. A gente tem que pensar bem nesses negócios, não. Existem direitos, existem deveres. Nem tudo que é legal é moral. Nós temos que avaliar a nossa vida. A cara pega aquele contexto ali e ele assume aquela vida. E eu aprendi uma outra coisa nessa história. Não se concentre em soluções humanas, mas sim nas atuações divinas. Se você olhar apenas as soluções humanas, você vai pensar, puxa vida, coitado do Nabote. Qual que é o resultado dele fazer tudo certo na igreja? O pastor reuniu a igreja, disciplinou ele. O que aconteceu? Mas ele fez tudo direitinho. E aí? Esses tempos, no ano passado, não, retrasado, eu tive que disciplinar uma pessoa que a esposa traiu o marido, mas ela nunca admitia. Todo mundo cidade sabia que ela traiu o marido. E aí o marido começou a namorar com uma pessoa da igreja e tal, gente boa, muito cristão. Depois de uns 15 anos esperando a situação resolver do casamento, ele separou, né? Esperou, teve um divórcio, começou a namorar dentro da igreja. Aí eu falei, mano, todo mundo já conhece essa história do cara? O cara não. Eu não vou admitir nada, não aconteceu nada. Segurando o cara. Aí nós tivemos, porque o cara entrou no relacionamento antes de consultar a igreja, nós tivemos que disciplinar o cara, mesmo sabendo que a esposa tinha cometido o adultério. Porque legalmente é o que nós tínhamos que fazer. Pelo normal, porque estava visível, era claro. Ah, mas por que não foi sacanagem que fez lá com ele, com a esposa? Todo mundo sabia, mas quem foi o que levantou a mão e falou assim, ó, eu vou testemunhar? Ninguém levantou a mão. Entende? Então nós temos que equilibrar, gente, temos que olhar, será que aquilo que eu estou fazendo é moral? Será que é moral o que eu estou fazendo? Esse negócio está falando da vida dos outros, comentário. Temos que pensar nessas coisas. Por que eu estou colocando isso? Plano de fundo, ira, justiça de Deus, vontade de Deus. Por trás tem tudo isso aí. Versículo 17 agora. Então veio a palavra do Senhor, a igreja do Espírito dizendo, dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, e esse que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste por herança? Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue e o teu mesmo. Aqui agora Deus entra na história. E como eu disse para vocês, a paciência de Deus tem limite. Deus entra na história e fala assim, olha, agora basta. Não dá mais. Você pode estar fazendo as suas ações escondidas.
pode estar vendo só um mundo injusto, escondido. Ninguém da igreja pode estar nem ciente do que está acontecendo. Mas existe um Deus do céu que conhece a sua história. Mas eu não queria que você olhasse para um Deus que apenas está acusando, apontando o seu pecado. Esse Deus que está ali no céu, Ele está enxergando a oportunidade de salvação para você. Cada dia que você acorda é uma oportunidade de dar bondade para colocar na tua vida. Cada dia que você se levanta, você acha, Deus age com a sua justiça. Qual é a justiça de Deus? Você merece o que como pecador? O que nós merecemos? A morte. E como é que Deus é justo? Porque Ele dá vida. Eu mereço a vida. Por que Ele dá vida? Por que Ele dá vida? Porque Ele pega a justiça de Cristo e transfere para mim. Irmão, ser cristão não tem a ver com seus pecados. Ser cristão tem a ver com o quanto você permite Cristo viver no teu coração. Isso é ser cristão. É o quanto que Cristo está para transformar do seu coração. O que Deus quer fazer é essa transformação completa, porque a paciência dele também vai ter um limite. Tem momento, da mesma forma com o pecado com o Espírito Santo, que nós não conseguimos mais enxergar a bondade de Deus. Então, o que acontece se eu errar e pedir perdão a Deus? O que Deus faz? Perdoa. E se eu errar de novo? O que Deus faz? Perdoa. E se eu errar 100 vezes, o que Deus vai fazer? E se eu errar 1000 vezes, o que Deus vai fazer? Bom, Deus Ele é bom, Ele não tem bondade. Deus sempre vai ser bom. O problema não está na fonte, mas no receptor. Se você erra uma vez, você pede perdão. Se você erra 10 vezes, você pede perdão. Se você erra 100 vezes a mesma coisa, você se sente à vontade de pedir perdão? Sendo sincero, fazendo a mesma coisa, não dá aquela sensação assim, eu sou digno, eu sou um sem vergonha, estou fazendo a mesma coisa. Eu falo que eu vou começar e não começo, eu falo que eu vou ler e não leio, eu falo que eu vou corrigir, minha vida eu não corrijo. Não é essa sensação? Então, olha, Deus é bom? Deus é bom, mas nós não somos bons. A vontade de Deus tem limite, não porque Deus deixou de ser bom, ela tem limite porque uma hora nós fugimos da vontade de Deus. Nós afastamos tanto do limite que a gente não consegue mais enxergar e a gente acredita mais na nossa fraqueza do que na bondade de Deus. Acabe chegou nesse ponto agora. Acabe não conseguindo chegar o ponto que ele estava vendo. Ele matou o homem, ele tomou a herança daquele homem e agora ele finge que está tudo bem. Deus sempre entra na história. Pode ser que as pessoas estão maltratando você, pode ser que as pessoas estão caluniando, pode ser que as pessoas não estão te respeitando como deveriam, mas lembre-se de uma coisa: aqui nesse mundo a justiça não é plena, mas no céu ela tarda, mas não falha. Não tenha medo de ser injuriado aqui nessa terra, injustiçado aqui nessa terra, porque lá no céu o galardão está garantido. Deus sabe que você precisa, a paciência de Deus ela tem limite, e o problema é que você nunca sabe quando é o limite da paciência de Deus. Um dia a cara acordou e falou assim: olha, eu vou pegar aquela vinha para mim, a Isabel prepara tudo e pensa: olha, eu já fiz isso, já matei, já fiz tanta coisa, não deu nada. E ele acorda, toma uma vinha. E o que acontece? Chegou o último dia dele. E aqui vem a grande pergunta: quando é que vai ser o seu último dia? Será que você vai ter o fim dessa semana todo para você tomar uma decisão lá de Deus?